Muitos há que fogem de visualizar a ira de Deus, como se fossem intimados a ver alguma nódoa no caráter divino ou algum defeito no governo divino. Mas o que dizem as Escrituras? Quando a procuramos nelas, vemos que Deus não faz tentativa alguma para ocultar a realidade da sua ira. Ele não se envergonha de dar a conhecer que a vingança e a cólera lhe pertencem. Eis o seu desafio: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a minha vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos meus aborrecedores. Um estudo na concordância mostrará que há mais referência nas Escrituras à indignação, à cólera e à ira de Deus do que ao seu amor e ternura. Porque Deus é santo, Ele odeia todo pecado, e porque Ele odeia todo pecado, a sua ira inflama-se contra o pecador, como diz o Salmo 7, versículo 11. Pois bem, a ira de Deus é uma perfeição divina tanto quanto é a sua fidelidade, o seu poder ou a sua misericórdia. E só pode ser assim, pois não há mácula alguma, nem o mais ligeiro defeito no caráter de Deus. Porém, haveria se nele não houvesse ira. A indiferença para com o pecado é uma nódoa moral, e aquele que não o odeia é um leproso moral. Como poderia aquele que é a soma de todas as excelências olhar com igual satisfação para a virtude e para o vício, para a sabedoria e para a estultícia? Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e negar-se a manifestar a sua severidade sobre ele? Como poderia aquele que só tem prazer no que é puro e nobre deixar de detestar e de odiar o que é impuro e vil? A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real, um requisito tão imperativo e eterno como o céu é. Não somente não há imperfeição nenhuma em Deus, mas também não há nele perfeição que seja menos perfeita do que a outra. A ira de Deus é a sua eterna ojeriza por toda injustiça, é o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal, é a santidade de Deus posta em ação contra o pecado, é a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado, porque este é rebelião contra a sua autoridade, um ultraje à sua soberania inviolável. Os insurgentes contra o governo de Deus saberão um dia que Deus é o Senhor. Serão levados a sentir quão grandiosa é aquela majestade que eles desprezaram, e como é terrível aquela ira de que foram ameaçados e a que não deram a mínima importância. Não que a ira de Deus seja uma retaliação maldosa e mal intencionada, infligindo agravo só pelo prazer de infligi-lo ou devolver a ofensa recebida, não. Embora seja verdade que Deus vindicará o domínio como governador do universo, ele não será revanchista. Evidencia que a ira divina é uma das perfeições de Deus, não somente pelas considerações acima apresentadas, mas também fica estabelecido claramente pelas declarações expressas de sua palavra. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Manifestou-se quando foi pronunciada a primeira sentença de morte, quando a terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso do paraíso terrestre. E depois mediante a castigos exemplares, como o dilúvio e a destruição das cidades da planície com fogo do céu, mas especialmente pelo reinado da morte no mundo inteiro. Foi proclamada na maldição da lei para cada transgressão e foi imposta na instituição do sacrifício. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes para o fato de que a criação inteira ficou sujeita à vaidade e geme e tem dores de parto. A mesma criação que declara que existe um Deus e publica sua glória também proclama que ele é inimigo do pecado e o vingador dos crimes dos homens. Acima de tudo, porém, do céu se manifestou a ira de Deus quando o Filho de Deus veio a este mundo para revelar o caráter divino. E quando essa ira foi demonstrada nos seus sofrimentos e morte, de maneira mais terrível do que por todas as provas que Deus antes dera da sua aversão pelo pecado. Além disso, o castigo futuro e eterno dos ímpios agora é declarado em termos mais solenes e explícitos do que antes. Sob a nova dispensação, há duas revelações dadas do céu, uma de ira e outra de graça. Mas que a ira de Deus é uma perfeição divina está demonstrado claramente pelo que lemos no Salmo 95:11. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Duas são as ocasiões em que Deus jura: quando faz uma promessa e quando faz ameaças. Na primeira, jura com misericórdia dos seus filhos. Na segunda, jura para aterrorizar os ímpios. Um juramento é feito para confirmação. Em Gênesis 22:16 disse Deus: por mim mesmo jurei. No Salmo 89:35 ele declara: uma vez jurei por minha santidade. Enquanto que no Salmo 95:11 ele afirma: jurei na minha ira. Assim é que o grande Jeová pessoalmente recorre à sua ira com uma perfeição igual à sua santidade. Tanto jura por uma como pela outra. Ainda como em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como diz Colossenses 2:9, e como todas as perfeições divinas são notavelmente manifestadas por Ele. Por isso nós lemos sobre a ira do Cordeiro. A ira de Deus é uma perfeição do caráter divino sobre o qual precisamos meditar com mais frequência. Primeiro, para que os nossos corações fiquem devidamente impressionados com a ojeriza de Deus pelo pecado. Estamos sempre inclinados a uma consideração superficial do pecado, a encobrir a sua fieldade, a desculpá-lo com escusas várias. Mas quanto mais estudarmos e ponderarmos a aversão de Deus pelo pecado e a maneira terrível como ele se vinga dele, mais probabilidade teremos de compreender quão horrível é o pecado. Segundo, para produzir em nossas almas um verdadeiro temor de Deus, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Não podemos servi-lo agradavelmente sem a devida reverência ante a sua tremenda majestade e sem o devido santo temor de sua justa ira. E promoveremos melhor estas coisas dizendo frequentemente à memória o fato de que o nosso Deus é um fogo consumidor. Terceiro, para induzir as nossas almas a fervoroso louvor a Deus por ter nos livrado do dia da ira futura.